Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. A honra, a glória e o louvor seja sempre ao nome do nosso Deus. E eu quero também externar minha gratidão ao nosso querido pastor Ailton José Alves pela confiança, e vos convido para um texto na Palavra de Deus, mas antes quero também externar minha alegria de estar aqui com o pastor Jefferson, aleluia, o evangelista Sóstene, o evangelista irmão Sonivaldo, o presbítero Jonas Éder, irmão Tônia aqui, a cantora também, a nossa irmã, os irmãos aqui, irmã Damares, o servo de Deus que toca aqui, irmão Júnior, e a missionária ali. Prazer estar aqui com os irmãos. Quero convidar você para um texto em Lucas capítulo 23, do versículo 40 ao 43. A palavra do Senhor nos diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu quero, com a graça do Senhor, falar sobre o ex-ladrão, o homem que foi salvo na última hora. Mas vamos dar uma olhadinha na vida dele, antes dele se converter. Ele era um judeu que se tornou delinquente, malfeitor. Não sei se por causa da influência dos seus amigos, se por causa da pouca ou por causa de alguma deficiência na educação, não sabemos o motivo. Certo é que ele se tornou um malfeitor, um delinquente, um ladrão, um homem odiado e discriminado pela sociedade, porque ele praticava crimes. Ele era uma pessoa sem paz, sem alegria, vivia constantemente pensando em violência, com um sentimento de fuga constante. Ele se tornou um grande problema para as autoridades da sua época. Um homem temido, uma pessoa que ninguém queria se aproximar. Aquele homem, ele se tornou a vergonha para a sua família e também para a sociedade. E por fim, um dia, depois de cometer muitos crimes, ele caiu na mão das autoridades e foi preso. E foi condenado à morte de cruz, que era a morte mais cruel daqueles dias. E ele foi preparado para ser crucificado na Páscoa, ele e outro com ele. E no dia que Jesus foi crucificado, ele também foi crucificado, conforme Mateus 27, 38 e Marcos 15, 27. Só que quando ele chegou ali, no Gólgota, no Monte Caveira, para ser crucificado, ele chegou escarnecendo, reclamando, blasfemando. Ele estava revoltado com tudo e com todos, até com Deus. E ele queria chamar a atenção das pessoas, porque aquele homem passou uma vida toda querendo ser aceito, querendo ser abraçado, querendo que as pessoas olhassem para ele. Havia essa carência nele, de ser aceito, de ser abraçado, de ser acolhido. E na hora da sua morte, ele começa a blasfemar, a xingar os soldados,
para que, e com isto ele queria chamar a atenção das pessoas. E ele, quando chegou ali e viu que a multidão, as pessoas estavam olhando para o homem da cruz do meio, o homem chamado Jesus, então ele descarrega de imediato a sua ira, os seus traumas, naquele homem. E ele começa a escarnecer de Jesus no versículo, em Marcos 15, 32, em Mateus 27, 44, ele junto com o outro começa a escarnecer. Então, mas porque ele queria, volta a dizer, a atenção, que alguém olhasse para ele. E ele começa a descontar todo o trauma que está dentro dele, toda a revolta em quem não merecia nada, que era Jesus. Mas aquele homem, conforme Deuteronômio 21, 23, ele se tornou maldito, porque está escrito que maldita era toda pessoa que morria crucificado, né? Ou pessoa que morria crucificada. Mas o certo é que aquele homem, ele se tornou uma das pessoas, na história da humanidade, um homem muito privilegiado, de um privilégio sem tamanho, porque ele foi crucificado ao lado de nada mais, nada menos que Jesus, o Verbo encarnado, o Deus homem. O privilégio foi sem tamanho. E eles foram crucificados às 9 da manhã, junto com Jesus. E de 9 da manhã ao meio-dia, algo tocou aquele homem. Ele começou a observar a postura de Jesus. Versículo 44 nos diz: e era já quase a hora sexta e houve trevas. Antes disso, de 9 ao meio-dia, então ele chega como escarnecedor, mas é impossível você se aproximar de Jesus e você não ser tocado. E Jesus não tocar teu coração. Seja o seu silêncio, seja o seu olhar, seja as suas palavras, seja os seus gemidos. De alguma forma, nós seremos tocados por Jesus ao nos aproximarmos dele. Aquele homem, ele tinha um conhecimento prévio sobre Jesus. Versículo 41, ele disse para o outro que escarnecia, depois que ele se arrependeu, ele disse: mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. Então ele tinha um conhecimento. Ele ouviu falar de Jesus. Alguém disse a ele, alguém contou. De alguma forma ele ficou sabendo do bem que Jesus havia feito àquele povo. Ele teve a sua consciência despertada. Sabe por quê? Sabe o que levou a consciência daquele homem ser despertada? Sabe o que foi que Jesus fez que tocou nele? A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. É claro, se eu estou aqui xingando, reclamando, do outro lado também, e aquela pessoa que está do meu lado, na cruz do meio, sofrendo as mesmas coisas que eu, ou pior que eu, e ele não diz nada, não reclama, não xinga. Não, peraí, eu tenho que olhar para essa pessoa e procurar saber quem é esse homem. O que é que ele está fazendo que não está reclamando, que não está reagindo a tanta tortura? Então ficou essa interrogação: quem é este homem? Ele é melhor que nós? Como é que ele suporta tudo isso calado? Você não se perguntaria? Outra coisa que não tem como você não ser tocado: a presença de Jesus.
A presença de Jesus é algo que não tem como você não sentir. Em Lucas 23, 34, a oração de Jesus, ele nunca tinha visto alguém fazer uma oração daquela. Jesus orou dizendo, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como? Perdoar o centurião, os soldados que haviam transpassado as suas mãos com os cravos, colocado a coroa de espinhos. Jesus estava banhado de sangue, havia cortes por todas as partes do seu corpo. Ele estava inchado por causa dos socos dos soldados, seu rosto inchado. Isaías viu no capítulo 52, versículo 13, 12 ou 13, se você abrir sua Bíblia você vai encontrar. Isaías viu ele crucificado. Isaías disse: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Isaías viu ele na cruz, em visão. E foi assim que Jesus ficou na cruz, inchado, perfurado, sangrando, desfigurado, por causa da tortura dos soldados que torturaram o seu corpo, a sua alma, porque eles tinham técnicas da pessoa ficar com as emoções abaladas, e atingiram também com palavras terríveis o seu espírito. Ele diz que é o Cristo, então que ele se salve a nós, e tantas outras coisas. Bateram nele e disseram assim: profetiza, quem é que está te batendo? As torturas alcançaram as 3 áreas, e Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes. Aquele homem, aquele ladrão, ele, não estou acreditando. O que é que o Senhor está fazendo? Pedindo perdão para esses algozes que cortaram o seu corpo, colocaram a coroa, lhe crucificaram. Isso é inadmissível. Como pode um homem estar sofrendo algo, um sofrimento desse, tão intenso, e pedir para que Deus perdoe? Aquela oração tocou profundamente. Então aquele ladrão começou a perceber que o homem da cruz do meio, ele não era igual aos outros. Ele não era um criminoso como muitos estavam dizendo. Ele começou a perceber que aquele homem da cruz do meio era diferente, a sua visão começou a mudar. Escute aqui, por favor. Aos poucos, de 9 da manhã ao meio-dia, a alma daquele homem começou a se apegar à alma do homem que estava na cruz do meio. Ele começou a perceber: esse homem é diferente. Ele não fala, ele não xinga, ele não reclama. Suas dores são atrozes. O sofrimento que ele está enfrentando é terrível. E ele não xinga, ele não blasfema, ele não diz nada. Como pode? A alma dele começou a se apegar à alma daquele homem. Ele perdoou quem lhe feriu. Aí o outro, que estava do outro lado de Jesus, começou a xingar Jesus. Aí agora ele reage diferente. Ele diz: fulano, nós estamos aqui por causa dos nossos crimes. Era tudo que Jesus queria ouvir da boca dele. Era ele dizer: eu sou um pecador. Porque quando ele falou esta palavra no versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Esse homem agora, ele abre o seu coração e diz para o outro e para Jesus: nós somos pecadores, eu sou um pecador. Jesus gosta de ouvir isto da boca dos homens, de todos nós. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse no capítulo 6: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. Pedro disse em Lucas 5:8:
capítulo 5, versículo 8. Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Então ele abre o seu coração, ele se delata para Jesus. Ele assumiu seus erros. Ele externou a sua reverência, o seu temor a Deus. Tu nem ainda temes a Deus. Fulano, não fale mais essas palavras. Tenha temor a Deus. Ele estava dizendo: meu coração já foi tocado. Eu não vou falar mais do que falei no início aqui. Ele estava com o seu coração cheio de temor ao Deus que estava ao lado dele. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aquele homem, ele foi tocado pela pureza de Jesus. Ele disse assim, olha, no versículo 41, mas este nenhum mal fez. Ele estava dizendo: ei, este homem é puro, este homem é santo, ele não pecou como nós, ele não cometeu crimes. No começo ele estava dizendo muita coisa, blasfemando de Jesus, mas agora a alma dele está apegada a Jesus. Ele começa a defender Jesus dizendo: ele não fez nenhum mal, ele não é pecador como nós, ele não cometeu crime como nós cometemos. Então, quando ele percebe que o ambiente está preparado para ele entrar em um diálogo mais profundo com Jesus, então ele diz assim, no versículo 41, olha o que ele disse: mas este nenhum mal fez. Versículo 42, e disse a Jesus: Senhor. Ele não disse assim, ele usou um termo respeitoso. Ele reconhece o senhorio de Jesus, Senhor. Ele clama. Ele viu em Jesus a pessoa certa para ele pedir. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Olha, se você diz a alguém: fulano, lembra-te de mim, é porque você está se sentindo esquecido por aquela pessoa. Então este é o clamor de alguém que se sente esquecido, abandonado. Ele estava dizendo a Jesus: Senhor, aqui eu tenho que cometer um crime para ser lembrado, para ser visto pela sociedade. Eu entendo que a busca daquele homem a vida toda era para ser aceito. Quem sabe ele tenha sido abandonado pelos seus pais, pelos seus parentes, seus amigos, mas agora ele diz a Jesus: lembra-te de mim. Glória a Deus. Aqui eu tenho que cometer tanta coisa para as pessoas me enxergarem. Esse é o clamor de alguém que quer ser acolhido, ser aceito, de alguém que viveu a vida toda perseguindo um abraço, o colo de alguém, ser lembrado por alguém. E ele vê em Jesus essa pessoa. Jesus não poderia ali abraçá-lo, literalmente, apertar a mão dele, dizer: olha, conte comigo. Mas ele sentiu que aquele homem da cruz do meio, ele é Deus, era e é Deus. Então ele falou: lembra-te de mim. Ele reconheceu a messianidade de Jesus, dizendo: quando entrares no teu reino, versículo 42, tem reino quem é rei. Então ele disse assim: quando chegares ao teu reino, quando assumires o teu reino, eu quero fazer parte do teu reino. Eu sei que no teu reino as coisas serão diferentes. Olha, esse homem, ele se encheu de esperança, dizendo: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor assumir o reino, entrar no reino. Eu sei que o seu reino vai ser diferente do reino dos homens. Eu sei que lá no seu reino não haverá delinquente como aqui. Eu não vou precisar cometer crimes para ser visto pelas pessoas. Eu não vou viver uma vida correndo atrás para ser aceito
com essa carência dentro de mim, não no seu reino, vai ser tudo diferente. Eu quero que o Senhor reserve um lugar para mim no seu reino, porque lá não haverá delinquente, injustiça, lá ninguém vai ficar carregando trauma, ninguém vai ficar com carências, não no seu reino. Tudo vai ser completo, total, pleno. E eu quero estar lá, eu quero viver lá, eu quero ficar junto com o Senhor no seu reino. Você está sentindo Jesus aí? Que eu sinto Jesus aqui. Ele tem algo para nós esta noite. Além de ele reconhecer a messianidade de Jesus, ele reconheceu a realeza de Jesus. Repito o que disse, só tem reino quem é rei. Ele creu que no reino de Jesus as coisas seriam diferentes, e serão diferentes mesmo. Olha, onde Jesus chega, as coisas são diferentes, se tornam diferentes. Lembra da mulher adúltera em João capítulo 8? Os religiosos chegaram com a pedra e a força da lei. Pela lei ela merece ser apedrejada. Aí Jesus ficou calado, escrevendo no chão. Eles insistiram: e aí? Eu quero ver agora. Aí Jesus levantou-se. Jesus, gente, Jesus é Jesus. Você quer dar aula a Jesus? Jesus disse: quem não tiver pecado aí, joga a primeira pedra nela. Aí daqui a pouco, quando ele olhou, só tinha a mulher, roendo as unhas, trêmula. O que é que ele vai dizer a mim? Mas ela estava perto de Jesus. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Também não te condeno. Vai em paz. Vive na minha shalom. Shalom é um conjunto de coisas. Você vai viver bem ao dormir, ao comer, ao andar, em todas as áreas da tua vida. Vai em paz e não peques mais. Aquela mulher voltou para casa. Onde Jesus está, as coisas mudam. Como é que aquele homem, em poucos minutos, em poucas horas, ele percebeu que aquele homem ao lado era rei, era o Messias, e disse: no reino desse homem será o reino desse homem será um reino diferente. Não haverá delinquentes. Permita falar isso aqui, já que eu percebo que ele era um homem que tinha essa carência de ser aceito pela oração dele. Lembra-te de mim. Então ele falou: olha, lá os filhos não vão chorar a ausência do colo do pai, da mãe, o abandono. Lá não haverá delinquentes. Lá todos serão aceitos. O coração daquele homem teve fome e sede de justiça. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deixa eu entrar lá. Reserva um lugarzinho para mim. Fome e sede de justiça. Parece até que ele ouviu Jesus falando o sermão da montanha, lembra? Bem-aventurado, bendito são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você já viu um bebê, quando ele é amamentado, ele mama, daqui a pouco ele dorme no colo da mãe. Ele foi saciado completamente. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. E aquele homem estava dizendo: eu quero viver no teu reino, porque lá não haverá o que tem aqui neste reino humano. A alma dele entrou em sintonia com a alma com Jesus. Ele orou em pouco tempo, em poucas horas com Jesus ali na cruz. Ele orou como Jesus. Como? Você pode estar se perguntando, orou como Jesus? Sim, Jesus ensinou os discípulos a orarem em Mateus 6:10, dizendo: venha o teu reino. Lembra? Então aquele homem na cruz clama dizendo: Jesus,
Traz o teu reino, venha o teu reino, eu quero viver no teu reino. A alma desse homem estava completamente saturada agora pelas coisas de Deus. Perto de Jesus e não ficar cheio de Jesus, perto de Jesus e não ser tocado por Jesus, perto de Jesus e não sentir Jesus. Só se você endurecer seu coração como outro ladrão. Venha o teu reino. Aquele homem estava dizendo: aceita-me no teu reino. Eu já reconheci o meu pecado quando ele disse assim: esse homem é puro, mas nós estamos morrendo, estamos aqui crucificados por causa dos nossos pecados, mas ele não. Então na hora que ele confessa seu pecado a Jesus ali, reconhecendo que era pecador, ali ele foi aceito. Então, mas ele mesmo assim ele disse: aceita-me no teu reino. Ei, como Jesus iria fazer algo diferente? Como Jesus iria tratar aquele homem de forma diferente? Jesus não trata ninguém diferente, com indiferença, com desprezo. A primeira coisa que Jesus fez com aquele homem, dedicou uma atenção especial àquele homem. Querido, querida, que bom é saber que Jesus não vê as pessoas como meros números. Que bom é saber que você vale para Jesus, não o que você tem, mas o que você é. O mundo sempre foi assim, você vale o que você tem. Tem um carro importado, vale ele. Tem um iate, um jatinho, vale ele. Mas tem um Fusca, vale o Fusca. Tem uma bicicleta velha, vale ela. Tem um jumento, vale o jumento. Não tem nada, não vale nada. É assim. As pessoas são tratadas com essa indiferença. Só que com Jesus não. Jesus comia com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. Jesus foi o maior escândalo da sua época. Todo mundo ficava escandalizado porque paralítico, cego, prostituta, publicano, pecador, pagão, era uma classe de pessoas que viviam à margem da sociedade. Jesus foi para o meio daquelas pessoas e deu uma oportunidade ao pagão, à prostituta, ao publicano. E essas pessoas se apegaram a Jesus, queriam estar junto de Jesus. Porque Jesus não olha para as pessoas e não vê elas como meros números, como qualquer coisa, como objeto. O que vale para Jesus não são as coisas, mas as pessoas. O que mais valeu para Jesus não foi a pedra e a sentença da lei. Foi Ele, a misericórdia e a graça. A mulher arrependida. E ela foi salva. Então Jesus dedicou uma atenção especial àquele homem que estava do seu lado. Você está se sentindo assim abandonada, desprezado, desprezada? Chame Jesus, chame Ele agora, chame Jesus agora, clame, grite por Jesus até. Ele vai dedicar uma atenção especial a você. Houve um homem que compôs aquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofreu, seja o que for, aquele hino sacro maravilhoso. Mas ele compôs a letra deste hino quando ele soube da notícia que as suas 4 filhas haviam morrido afogadas e só escapou a esposa. Então ele vai e encontra a sua esposa, e naquela sala lá dentro daquele navio, uma angústia muito grande, uma tristeza, uma depressão muito grande. Quem iria consolá-lo? Ele perdeu 4 filhas afogadas. Mas Jesus chegou e ele compôs a letra daquele hino que diz: ele disse assim, eu quero lembrar do refrão:
Se paz é mais doce, me deres gozar. Se doa mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus. Meu Senhor, eu sempre sou, como outros cantam. Jesus chegou e a alma dele foi inundada com essa paz. Não se sinta abandonado, Jesus está aí, perto de você. Chame Jesus, grite por Jesus, clame. Ele vai te ouvir e vai chegar perto de você. Jesus perdoou aquele homem. O perdão de Jesus enche a alma de paz, de alegria, de restauração, tira os seus medos, cura a sua alma. Jesus aceitou aquele homem. Olha, Jesus não joga ninguém fora. Ele disse em Mateus 11:28 a seguir: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então Jesus não joga fora o cego, o paralítico, o coxo, o leproso. Lá em Mateus capítulo 8, o leproso correu ao seu encontro, todos ficaram com medo, se afastaram de Jesus, e aquele homem se prostrou dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Jesus disse: quero, fique limpo. E tocou naquele homem, o homem ficou limpo. Jesus contrariava a lógica humana, fazia coisas que eram absurdas aos olhos das pessoas. Então Jesus aceita aquele homem. Você pode ser o que você for, você pode estar em uma condição miserável e desgraçada, no fundo do poço, na mais miserável das condições, mas Jesus não te joga fora, Jesus não te abandona, Ele te ama. Clame por Ele, se humilhe na presença de Jesus. Ele não joga ninguém fora. Quando a pessoa se arrepende, Jesus restaura ela, levanta ela do pó. Ana cantou lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, que Ele levanta o pobre do pó e desde o esterco ergue o necessitado e faz ele sentar no meio dos príncipes do seu povo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão se sentindo abandonadas, desprezadas, indignas. Ei, o amor de Jesus, sua graça, sua alegria, não é algo merecido não, é algo imerecido. Não vem por atitudes humanas, vem pela graça, vem pelo amor, vem pela misericórdia. É uma dádiva de Deus. E sua alma hoje pode sentir paz, sua alma hoje pode sentir alegria, se você chamar Jesus. A presença de Jesus é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, que o gadareno, lembra dele? Quando ele foi curado, restaurado, liberto, encontraram um homem são, em perfeito estado de saúde mental, vestido, sentado. E quando Jesus se levanta para voltar para o outro lado do mar da Galileia, ele diz assim a Jesus: deixa eu ir com o Senhor, eu quero ficar junto do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele estava dizendo: ninguém me tocou como o Senhor me tocou, ninguém fez por mim o que o Senhor fez, ninguém realizou na minha vida uma obra tão grande como o Senhor realizou. Jesus, a minha alma está presa à sua, eu não sei viver mais sem o Senhor. Aí Jesus disse a ele: olha, volta e diz aos teus quão grandes coisas te fez Deus. É impossível você estar perto de Jesus e não querer, não senti-lo.
e não querer viver para sempre com Ele. Esse homem na cruz, sentindo dores, sua respiração já estava prejudicada, mas ele enxerga uma porta aberta na cruz. Ele estava ao lado do Verbo encarnado, do Deus homem. Ele viu que ali era a sua última oportunidade. Ou ele abraçava aquela oportunidade ou nunca mais. Porque naquele dia ele foi morto. Quebraram suas pernas e ele morreu. Mas quando ele diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi próximo ao meu dia. Aí daqui a pouco ele viu quando o sol apagou. Oh, aleluia. E não foi eclipse não. De forma misteriosa. O sol, o dia virou noite. Aquele homem percebeu que aquele dia era um dia diferente. Que o homem da cruz do meio, ele não era igual, ele era um ser humano como nós, mas ele tinha algo diferente que ninguém tinha. E como é que o sol apagou daquela maneira? Mas ele viu também, ele ouviu um brado. Que privilégio para aquele homem! Às 3 horas da tarde ele ouviu um brado que eu gostaria de ouvir, eu gostaria de estar lá, no lugar dele. Ele ouviu o homem da cruz do meio dizer: está consumado, está pago. Aquele homem sentiu a sua cruz abalando, porque a terra tremeu quando aquele homem da cruz do meio disse: está pago, está consumado. Aleluia! Houve um terremoto, as rochas se fenderam, as pedras se racharam, o sol estava apagado, o dia virou noite. Os sepulcros se abriram, o véu do templo de alto a baixo se fendeu na morte daquele homem da cruz do meio. Ele viu e ouviu quando o centurião disse, o centurião carrasco de primeira linha, olhou para o homem da cruz do meio e disse: esse homem é o Filho de Deus. Ele ouviu, ele viu, ele estava lá, ele não havia morrido ainda. Mas ele queria ainda, com esforço, ver aquele homem gemendo, o seu olhar, mas agora Jesus estava com a cabeça inclinada. E ele queria falar, quem sabe, mais algumas coisas. Quem sabe ele falou outras coisas. A Bíblia não... O Senhor não deixou registrar na Bíblia, né? Registrado aqui para nós. Mas eu posso imaginar a vontade que aquele homem teve de abraçar aquele homem da cruz do meio. A vontade de dizer, dar um abraço e dizer: muito obrigado, minha alma chegou aqui com o inferno dentro dela, mas está terminando o dia cheia da tua paz, da tua alegria. Eu não sou mais o mesmo homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele foi salvo na última hora. As mãos de Jesus se estenderam para aquele homem. Ele morreu sentindo dores terríveis, porque suas pernas foram quebradas. Mas a morte daquele homem foi uma ponte para ele entrar no reino com Jesus. Um dia que o Senhor arrebatar a igreja, eu quero conhecer aquele homem e perguntar a ele assim: ei, o que foi que você sentiu quando ficou crucificado ao lado de Jesus? Acredito que aquele homem vai ter muita história para contar. Rapaz, eu senti uma coisa que nunca senti na minha vida. Porque de 9 ao meu dia, ele foi tocado por Jesus, pelo silêncio de Jesus, por suas palavras, poucas palavras,
Como Jesus é tremendo. Porque quando ele chegou, ele começou a blasfemar de Jesus, descarregar a sua mágoa em Jesus. Jesus não falou nada, não disse nada com ele. E esse silêncio, essa paz, essa calma. E aquele homem dizer como pode. E a oração de Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A ternura, a mansidão. Jesus não despreza ninguém. E eu quero dizer a você que começou esse culto hoje aqui angustiado assim, sentindo abandonado. Mas agora eu sei que a sua alma já está aquecida. O Espírito Santo já ministrou, o teu coração está ministrando. E eu quero dizer a você que o vento do Espírito Santo vai continuar soprando. E está soprando, não está soprando, mas vai continuar soprando. E vai aumentar a intensidade desse vento. E escute, antes do final desse ano, haverá surpresas de Deus, novidades de Deus, coisas grandes de Deus. E essas novidades, essas coisas grandes, elas irão lhe alcançar. Elas irão alcançar a sua família, a congregação que você coopera, o seu setor de trabalho. Eu digo para você que está em casa, no carro, na rua, em qualquer lugar, pelo rádio, pela TV, pelo seu celular, esse vento do Espírito Santo, que irá aumentar a intensidade, vai soprar na vida de quem está aqui também, nos estúdios aqui também. Sabe por quê? Porque João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu uma porta aberta no céu. Nunca a porta do céu se fechará, porque ela é uma pessoa. E quando João entra naquela sala, ele vê um trono. Olhe para mim, por favor, escute. João viu que o trono estava ocupado. Ei, você está entendendo? O trono daquele que comanda todas as coisas está ocupado, rapaz. O trono, tem alguém no trono. E ele olha para as nações e vê as nações como a gota de um balde. As ilhas, ele tange elas como uma coisinha pequena. A terra, ele bota na palma das suas mãos. As águas, né? As águas na coxa da sua mão. A terra é o banquinho dos pés dele. Ele disse a Isaías: Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Eu sei que você não quer que o vento sopre mais forte, mas ele vai soprar. Com vida, com morte, trazendo algo, levando algo. Vai soprar. O vento vai soprar, porque o trono está ocupado. Tem um que dá as ordens à lua, às estrelas, o sol, o vento, as nuvens, a formiga, o elefante, a baleia. Ele dá ordem, ele comanda, ele é Deus. Ele está aí. E sua vida está na palma das mãos dele. O homem da cruz do meio, ele morreu, mas ao terceiro dia, você sabe o que aconteceu, você sabe. Eu sei que você sabe o que aconteceu ao terceiro dia. A pedra foi removida e ele reviveu e disse: todo poder foi-me dado no céu e na terra. E Paulo disse: olha, para que o nome de Jesus dobre-se os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
João, quando viu ele na ilha de Pátimo, ouviu uma voz como de trombeta, aquela voz estridente, poderosa. Quando João olhou, viu ele, olhos como chamas de fogo, cabelos brancos, vestido, cinto de ouro, os pés brilhavam como latão reluzente. E a palavra dele era como uma espada aguda. João, quando viu aquela glória, caiu aos seus pés como morto, não suportou. Ele pôs a mão direita sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Só que essa é a linguagem que o coitado do João entendia, porque ele não teve começo nem tem fim. Lembra de João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo ser ali está no pretérito imperfeito, indicando que ele não teve começo. Não há começo em Deus, nem fim em Deus. Não devemos nem usar isso para Deus. Começo, meio e fim para Deus, não existe isso. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus eterno. Aí João, quando viu cair, disse: João, na linguagem de João, sou o primeiro e o último, o que vivo fui morto. Linguagem rala, né? Fraquinha. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E não é tomei, não, é eu tenho. Desde o começo, a chave da morte e do inferno, eu tenho. Por favor, olhe para mim. O trono está ocupado. E não está ocupado pela injustiça, pela desgraça que mingua as almas dos homens. Está ocupado por aquele que é o juiz de toda a terra, o justo juiz, o Deus eterno, o Deus que veio aqui e se deu, foi crucificado por sua causa, por minha causa, por nos amar. Você pensa que as coisas vão permanecer do jeito que estão na sua vida? Nem que seja na última hora, Deus vai fazer algo por você. Abra sua boca e clame por Jesus. Experimente chamar Jesus. Não precisa muita coisa não, diga somente Jesus. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, o meu rei da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, Jesus parou, disse: traga esse homem aqui. Reconhecendo minha messianidade, eu não dou um passo adiante mais. Quem é esse cabra que está reconhecendo minha messianidade, que está reconhecendo minha realeza? Traga ele aqui. Quando o cego chegou, Jesus disse: não, para quem reconhece minha messianidade, eu vou dar um cheque em branco. O que queres que te faça? Gente, isso aqui é muita coisa. Se o cego dissesse: eu quero ser o mais rico do mundo, eu quero isso aqui, aquilo outro. Quero ver. Vê, tua fé te salvou. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Será antes que termine um ano. O vento do Espírito que soprou no Pentecoste, que caiu na casa de Cornélio, que soprou no vale em Ezequiel 37. O vento do Espírito que abriu as águas do Mar Morto, o sopro das narinas de Deus. Vai soprar com intensidade. Tu vai ver. Eu vou encerrar dizendo, em nome do Senhor, para você que está aí, que está aqui no estúdio também, a glória de Deus está aqui. Eu sinto Jesus aqui. Ele está ministrando a corações esta noite. Você pensa que acabou na sua vida? Haverá grandes novidades de Deus. Haverá uma chuva do Espírito Santo que vai molhar a tua terra. E haverá novidade na tua terra, rapaz. Onde só a terra seca, haverá verde.
Eu encerro dizendo essa última palavra, em nome do Senhor. Uma boa nova antes do fim deste ano. Você crê? Adore a Deus com as suas mãos levantadas hoje aqui, lá na sua casa. Uma boa nova antes que termine esse ano. Nunca o vento do Espírito Santo soprou para não trazer uma boa nova à terra, a uma vida. Você não pediu uma palavra? Você não disse hoje aí, Deus fale comigo, Senhor, nesse culto, eu vou ficar aqui até o fim. Então Deus, que é o teu Pai, que é o teu amigo, pela palavra Ele está dizendo, uma boa nova, para ouvir, sentir e ver, antes do final do ano. Decamanávia sobre, Decamanávia sobre. O Jesus que morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, Ele está aqui, está aí também. Ele é o nosso Deus. O trono, homem, está ocupado. O trono, mulher, do que governa tudo, está ocupado. Eu vou parar, porque eu estou alegre. Senão vou... Aleluia! Calma. Olhe para o trono. Existem pessoas que Deus vai com ele até o fim. E outros que Deus vai com ele até o fim do fim. O fim do fim é mais um pouquinho do fim. Mas seja no fim ou no fim do fim, vai acontecer algo grande de Deus, rapaz. Vai acontecer algo grande de Deus, mulher. Algo grande de Deus, meu irmão. Algo grande de Deus, minha irmã. Porque o trono está ocupado. Se acalme, se aquiete. Aceita a vontade de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Isaías, no fundo do poço, viu o trono ocupado. Aí ficou desesperado, vou morrer. Ei, faço minhas palavras de um general alemão por nome de Hans Guderian. Ele disse assim: não existe situação desesperada, existem pessoas desesperadas. Isaías viu o cenário, glória, poder, unção, o ser no trono sentado. Não tinha desespero nenhum. Quem ficou desesperado foi ele. Quem está desesperado é você. Deus e o seu trono não. Paz, calmaria, glória. Se envolva. Deus te abençoe.